Boa noite, amigos do Trip Token. Eu sou Marcelo Mazão. Vou começar hoje a gravação do primeiro tutorial. Desculpa aí se a qualidade do som não estiver muito boa, ou até mesmo da sequência de gravações, mas na verdade é um experimento, esse é o tutorial número 1. É até uma gravação que eu já pus, mas eu quero fazer ela como gravando as telas, gravando uma apresentação que eu acho que vai facilitar. Tá? Para muita gente isso que eu vou falar já é conhecido, então vamos, de repente, pode até desconsiderar. É mais um teste, a primeira gravação de tutorial, ok? Bom, o que eu queria falar nesse momento era do relacionamento aí entre as exchanges que nós vamos precisar para poder negociar nosso TRIP, né? Então, conforme foi muito anunciado aí nos grupos do WhatsApp e até do Facebook, essa aqui é a página da P2P B2B, que é a primeira exchange que disponibilizou o nosso TRIP num programa de IEO, né? Que é uma oferta inicial, um bônus para iniciar as vendas, né, na verdade, e compras, lógico, dos nossos tokens. Tá? Então, se a gente olhar lá, o nosso token está aqui, ó, ele já está numa fase 3, né, no estágio 3, já estamos finalizando, temos lá um bônus, vamos dar uma olhada aqui nos detalhes, né? Então, nosso TRIP tem as características do TRIP, né? Os valores, né? O percentual, hoje nós estamos com 3%, então começamos com 7% bônus, partimos para 5% e hoje aqui na terceira fase 3%. Eu acredito que isso é interessante, apesar de que pode ser de repente um procedimento padrão, mas eu imagino que, por exemplo, se eles tivessem a liberdade de não mudar esse bônus, se não tivesse indo tão bem, eles manteriam o bônus inicial que era mais alto. Eu acho que é bom a gente pensar assim, espero que seja desse jeito e vamos torcer para que tudo dê certo, né? Bom, na verdade, o que eu queria falar para vocês é o seguinte, vamos começar pela Genbit. Vamos falar sobre as exchanges necessárias para a gente poder negociar os nossos TRIP tokens, né? No primeiro momento, a Genbit, ela disponibilizava e negociava apenas o Bitcoin e o reais, né? Então, nós recebíamos em Bitcoin aquele percentual 15% do pacote ou 10%, dependia do valor, né? Em Bitcoin, e depois nós transformávamos em reais e vendíamos, né, o Bitcoin e depois transferíamos para a nossa conta bancária ou mantínhamos lá na conta da Genbit, em Bitcoins. Funcionava como uma exchange exclusiva de Bitcoin e reais. Então, assim estava funcionando o ano passado, até o momento que interrompeu e eles começaram a negociar o TRIP. Então, hoje, a Genbit, ela negocia TRIP, Bitcoins e tem também a possibilidade de termos o saldo em reais, né? No meu caso aqui, eu tenho lá 11 mil TRIP tokens, mais ou menos, né? E mais uma parte reserva, ok? Vamos chamar de TRIP, normalmente. Existem algumas pessoas que estão chamadas utilizáveis, utilitários. Na verdade, eu acho que o oficial é TRIP token. Então, vamos chamar assim. E TRIP token reserva aqueles que estão reservados lá e que vão vir em mais 8 vezes, né, mensalmente para a gente. Então, essa é a nossa conta lá na Genbit, tá? Eu acho que o plano da Genbit, mas isso é a longo prazo, é poder negociar os TRIPs aqui mesmo. Se ela tiver um público suficiente para movimentar o TRIP token
com compras e vendas, no tão esperado livro de ofertas, né, que eles anunciaram no início dessa segunda fase aqui. Então, assim, nós não vamos precisar de outras exchanges. Só essa aqui vai ser necessária. O que nós precisamos é justamente uma que negocie TRIP, Bitcoin e reais. É a Genbit. Porém, nesse primeiro momento, eu acho que o número 45 mil pessoas, né, eles sempre falam sobre isso de associados, é um número interessante, mas eu acho que não o suficiente para dar uma movimentação, para sustentar esse negócio, o trade de compras e vendas de TRIP token, ok? Então, eles partiram em busca de uma segunda exchange, né, e são duas, na verdade, mas nós vamos falar da P2P, B2B e também da X-Rates, que negociam o nosso TRIP, ou vão negociar, não vamos falar dessa P2P que está mais próxima, ela já está negociando o nosso TRIP e vai liberar, a partir de um determinado momento, aquilo que é chamado de pares, né? Então, nós vamos ver algo parecido com isso aqui, ó. Nesse caso aqui, Ethereum BTC. Então, o preço, cada Ethereum vale 0,024307 BTC. Ok? Nós vamos enxergar nosso TRIP barra BTC, para a gente poder saber quantos TRIPs a gente precisa para comprar um Bitcoin. Ok? É mais ou menos isso que vai acontecer, espero que em breve, e aí a gente vai poder negociar nessa P2P e transformar o que nós temos em TRIP em Bitcoin, ok? Agora, o ritmo que vai acontecer isso é que a gente tem que, pelo menos, observar. Eu acho que se todo mundo quiser sair vendendo tudo que a gente tem de TRIP, esse preço vai lá embaixo. Porque aí, assim, as pessoas vão colocando uns preços mais baixos para competir entre si e vender primeiro. Então, funciona assim esse mercado. Quanto mais gente tiver para vender, mais baixo vai ser esse preço. Ok? Então, essa movimentação é que a gente tem que observar e aí, assim, a gente vai decidir a nossa estratégia. Eu, particularmente, quero tentar fazer um ritmo bom. Até outro dia eu recebi uma sugestão aqui no grupo de fazer, por exemplo, 1.000 tokens, 1.000 TRIP semanalmente, num primeiro momento. É óbvio que a gente tem dívidas, a gente temos que cobrir algumas coisas aí por conta, às vezes, até do investimento que a gente fez. Então, a tendência é a gente tentar vender. Mas eu quero, se for num ritmo adequado, um valor bom, eu quero tentar 1.000 tokens por semana, aí a gente vai vendo como que vai reagindo, de repente existe uma flutuação de preço, dá para comprar de novo, vender de novo, e assim a gente aproveita essa movimentação de preço no mercado. E o que define o preço de uma criptomoeda é justamente o balanceamento entre os valores que estão querendo vender e o que estão querendo comprar, ok? Quanto mais gente estiver querendo vender mais baixo, o preço vai caindo. E as pessoas vão comprando a preço mais baixo também, não vão querer pagar mais alto. Então, a ideia e o objetivo é que a gente consiga fazer esse preço subir, tá? Então, no primeiro momento, nós falamos da Genbit, vai ser necessário uma transferência de token, de TRIP, entre a Genbit e a P2P, né? Então aqui, ó, nós vamos transferir criptoativo para exchange. Depois a gente faz com calma, a gente faz um tutorial específico de transferência. Mas aqui, nesse campo, nós vamos colocar o endereço da nossa carteira TRIP aqui na P2P. Isso nós não temos ainda, por quê? Porque nós não temos TRIP lá ainda, só quem tem é que possui uma carteira. Se eu olhar aqui em saldos, a gente não tem, meu saldo, aliás, está zero em tudo, né? A gente não tem, quando nós tivermos aqui um saldo em TRIP, a gente vai poder identificar a nossa carteira aqui, que provavelmente vai ser algo parecido com
vai ser um número grande, né? Tá vendo o tamanho do campo? Então é uma coisa que tem que fazer com bastante calma, essa transferência. A gente vai fazer um tutorial específico sobre isso, tá? Transferido o nosso saldo ou parte dele aqui para a exchange na P2P, nós vamos administrar, acompanhar os valores, vamos ver se está um bom momento para vender, se existe essa possibilidade, a gente pode vender ou trocar. Na verdade, é uma venda que você vai receber em bitcoins ou Ethereum, você vai escolher a moeda que você vai querer receber. Ok? Bom, quando as ordens de venda forem sendo atendidas, depois nós vamos fazer também algo específico sobre isso. O seu saldo em TRIP vai diminuir, é óbvio, se você vendeu, aumentando o saldo em bitcoins, concorda? Nesse momento, a operação mais básica, que eu acho que provavelmente a tendência a acontecer bastante, é a venda de bitcoins em reais, né? Só que aqui, na P2P, nós não conseguimos fazer isso, tá? Então, o que vai ser necessário? Uma ou transferência, como eu falei, num determinado momento, quando a Genbit tiver, eu não sei, a Genbit está num momento meio estacionado, eu vou dizer assim, com relação a esse tipo de negociação. Quando ela tiver funcionando plenamente e comprando novamente os bitcoins, poderíamos devolver os bitcoins para lá. Teríamos o saldo aqui em bitcoin e a gente poderia vender em reais. Ok? Mas, nesse primeiro momento, eu acho que a tendência, é quase que uma sugestão minha, nós temos que transferir esse bitcoin para uma exchange brasileira que tenha nas suas listagens tanto Bitcoin como reais, né? Eu sugiro essa Mercado Bitcoin, né? mercadobitcoin.com.br. Eu nunca tive problema, é rápido, é fácil de operar e existem várias moedas, né? Assim, o suficiente para a gente fazer os negócios aí, né? Então, aqui nós temos Bitcoin. Deixa eu fechar isso aqui. Nós temos aqui Bitcoin, nós temos Ethereum, nós temos Litecoin, XRP, que é Ripple. Ou seja, são as principais, né? Então, existe, eles chamam de painel de negociações, onde uma tela semelhante àquela da P2P, B2B, você vai ver são os livros de ofertas também, né? Esse é um termo padrão, né? Aqui está o preço médio, né? O preço de venda de um Bitcoin. E aqui você vai colocar as negociações, tanto de compra, essas são as que aconteceram, né? Nesse quadrado aqui, nesse bloco aqui. E aí você vai ter o bloco específico de compra e venda. Também vamos fazer um tutorial específico. Então, assim, concluindo, nós vamos precisar nesse momento da Genbit, onde estão nossos TRIP utilizáveis. Nós vamos precisar da P2P, B2B, onde estarão listados os pares entre o TRIP e as moedas, pelo menos as mais conhecidas aí, né? Então já se faz necessário aquela transferência da Genbit para a P2P. E após a negociação, a venda e o recebimento em uma outra criptomoeda, nós vamos transferir para Mercado Bitcoin para poder receber aqui. Nós vamos ter uma carteira aqui também. Então, num primeiro momento, às vezes vai ser meio complicado, mas aos poucos a gente vai aprendendo e é uma transferência como outra qualquer. Eu diria para você que é mais fácil até do que banco, né? E aí, aqui, tendo o saldo sendo recebido em moeda, em criptomoeda, nós podemos negociar em reais e transferir finalmente para o nosso banco. Então, queria passar por essas 3 exchanges que são necessárias nesse primeiro momento, até que a Genbit se fortaleça novamente e seja suficiente para negociar, de repente, as 3 moedas lá. Não precisaríamos nem de mais da P2P, nem da Mercado Bitcoin. Por enquanto é necessário,
para a gente poder negociar nosso trip, ok? Bom, espero que tenha sido um bom tutorial. Eu pretendo fazer outros, eu estou estudando o assunto. Qualquer dúvida, por favor, passem para mim no grupo. Nós estamos trabalhando lá no grupo Trip Trade Pro, né? Trip Trading Pro, desculpa. E em breve nós vamos fazer uma live para debater essa estratégia, acho que é importante. É mais um debate de estratégia, para a gente saber o que a gente fazer nesse primeiro momento, tá bom? Ok, pessoal, obrigado aí pela atenção, boa sorte e vamos em frente que a gente vai conseguir, tá bom? Abração, tchau, tchau.